tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje nós vamos preparar, pessoal, um pão branco de fermentação longa, recheado com salame, abobrinha e parmesão. Olha ele aí, ó. Olha que pão lindo, pessoal. E nós vamos assar dentro da panela de ferro. Isso mesmo, olha aí. E olha o resultado dele, ó. Fica um pão bem leve, bem recheado, tá? Nós vamos utilizar a massa base do pão branco. Nós temos um vídeo aqui no canal já mostrando todo o processo, tá? O link está no vídeo agora. Então, nós vamos pegar essa massa base, levar para a geladeira, ela vai ter a maturação dela de 12 horas. Depois a gente vai tirar da geladeira e vai dar seguimento nesse vídeo que vocês vão assistir agora, tá bom? Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão branco de fermentação longa, recheado com salame, abobrinha e parmesão. Vamos para a receita, vamos lá! Muito bem, temos a nossa massa base de pão branco com fermentação longa. Saiu da geladeira agora, pessoal, ficou por 12 horas em fermentação longa. Olha lá, ó, 6 graus, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o plástico aqui novamente e deixar ela descansar por 1 hora em temperatura ambiente. E aí nós vamos colocar o nosso recheio. E a nossa massa descansou por 1 hora e agora nós vamos fazer o recheio e a modelagem final. Colocamos um pouco de farinha na bancada, farinha na mão, tiramos aqui a nossa massa, ó. E vamos trabalhar o recheio e a modelagem. E para o recheio do nosso pão, pessoal, nós temos aqui, ó, já misturados, tá? 150 gramas de salame, pegamos a fatia do salame e cortamos em 4 unidades. Temos aqui a abobrinha fresca mesmo, tá, pessoal? A gente só corta a abobrinha, tira a semente e usa o restante, ó. Em cubos temos 100 gramas de abobrinha italiana e tenho 50 gramas de queijo parmesão. Temos também 20 gramas de cebola roxa cortada bem fininha, mas é mais uma saborização final, tá bom? Essa cebola ela pode ser numa quantidade maior ou menor, se você preferir. O importante é o salame, a abobrinha e o queijo parmesão. Mais um pouquinho de farinha em cima. Vamos abrir aqui um pouquinho, ó. E agora a gente vai colocar o nosso recheio, tá? E agora vamos para a modelagem final do nosso pão. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, ó. Fecho essa parte aqui, fecho essa parte aqui, deixando aqui um tamanho menor que aqui. Aí eu venho fechando o meu pão, tá? E dando uma tensão para essa massa, para que ela consiga ter um ótimo salto de forno. Então vamos lá, ó. Pego essa parte aqui, viro e aperto, tá? Ó. Aqui ficou mais fino, aqui já ficou mais largo, ó. Agora eu venho e fecho aqui, ó. Dessa maneira aqui, tá? Tiramos aqui da bancada, para não deixar nada colado. E agora a gente vem fechando o nosso pão, olha lá, ó. Pego aqui e fecho. De novo, ó. Sempre deixando bem rígida essa modelagem, tá, ó. Venho aqui, aí aqui no final a gente faz esse processo aqui, ó. A gente leva a massa para frente e traz a massa de volta, ó. Fechando bem o nosso pão, tá? Ó. Essa é a modelagem do nosso pão recheado. Olha lá, ó, a chave do pão, tá? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar por 10 minutos nessa posição antes de colocar no cesto. Por que a gente faz isso? Para deixar bem fixa essa chave do pão, senão ela abre durante a fermentação e aí a gente perde toda a potência, tá bom? Então 10 minutinhos e a gente já coloca no cesto de fermentação longa. E enquanto a nossa massa descansa, eu quero falar com vocês sobre os cestos de fermentação, tá? Esse aqui é o cesto de fermentação mais famoso para esse tipo de pão.
chamado de Baneton, tá? Ele é feito desse material aqui, chamado rattan, e ele tem essas frestas aqui, ó, para ventilação, tá bom? Se você não tiver esse produto aqui, aí você pode trabalhar com cestos de vime tradicionais, tá? Desde que tenha essa ventilação, ou também pode trabalhar com essas bacias plásticas aqui, ó, que a gente encontra em loja de R$ 1,99, que são para colocar prendedores de roupa, tá bom? Aí a gente coloca uma touca de cozinha e a gente consegue colocar o nosso pão para fermentação final. Não é por falta de cestos que você vai deixar de fazer a nossa receita de fermentação longa, tá? E após 10 minutos, vamos colocar o nosso pão no cesto de fermentação. Eu coloco um pouco de farinha de arroz aqui, tá, pessoal? Para que essa massa não fique colada no cesto. Se você não tiver farinha de arroz, pode ser um pouco de amido e um pouco de farinha de trigo, também dá certo, tá? Muito bem, agora, pessoal, nós vamos colocar a nossa massa virada para baixo, tá? Aí ela vai fermentar e depois a gente vira ela novamente para mandar para o forno. Então nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Pegar a massa e encaixar aqui no cesto, ó. Olha lá que legal, tá? Esse cesto aqui, pessoal, ele tem 15 de largura, 20 de comprimento e eu tenho 8 de altura, tá bom? Essas são as medidas do nosso Baneton. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, num saquinho plástico. Tenho aqui, tem um fecho e nós vamos deixar em temperatura ambiente. Por quê? Porque a maturação ela já aconteceu. Lembra que ela estava na geladeira, depois de 12 horas a gente colocou o recheio? Então agora a gente vai fechar essa massa e deixar por 2 ou 3 horas para a gente ter a fermentação final. E como que eu sei? Através do toque no pão. Olha lá, ó. A gente aperta e volta muito rápido, tá vendo? Depois que tiver fermentado esse pão, a gente vai apertar, vai ficar a marca do nosso dedo e ele vai voltar mais lentamente. Esse é o momento ideal. Se a gente apertar e só ficar a marca do dedo e não ter esse retorno, é que a gente perdeu o tempo da fermentação. Tudo bem? Colocamos aqui o saquinho. Podemos fechar com um nó ou com esse fecho, ó. Tá? E agora nós vamos para a fermentação final em temperatura ambiente. E após 3 horas de fermentação, pessoal, olha lá que legal. Nós temos o nosso pão recheado com salame e abobrinha, ó. A gente tira do saquinho. Perceberam que o saquinho estava inflado, né? Com a fermentação, olha lá, ó. Joga um pouquinho de farinha aqui em cima. E a gente consegue perceber essa fermentação. Olha aqui, ó. Tá? Ó. A gente toca o pão, ele volta e fica a marca do nosso dedo, tá? Olha lá, ó. Essa é a textura que a gente precisa para mandar o pão para o forno. Este pão nós vamos assar dentro da panela de ferro, tá, pessoal? A panela de ferro já está dentro do forno doméstico e o forno está pré-aquecido a 280 graus, temperatura máxima do forno. Tudo bem? A panela já está lá dentro, também sendo pré-aquecida. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma manta de teflon, onde a gente corta aqui do lado, ó, para que ela encaixe dentro da panela quando eu for colocar o pão, tá? Colocamos um pouquinho de farinha aqui na nossa manta de teflon, ó. E a gente vira o nosso pão. Olha que legal, ó. Como a gente utilizou a farinha de arroz, saiu muito fácil, né? Ó. E agora nós vamos realizar o corte e colocar dentro da panela. Muito bem, colocamos um pouco mais de farinha em cima do nosso pão, tiramos o excesso e agora nós vamos realizar o corte. Tenho aqui uma lâmina, tá? Apoiada aqui numa lixa de unha. Tá? Isso aqui é o utensílio que você mesmo pode fabricar. O utensílio original é esse aqui, né? O cortador oficial, ó. E ele tem esse desenho aqui.
Então nós vamos utilizar a nossa lâmina apoiada aqui na lixa, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte corte, pessoal. Nós vamos cortar assim, ó, desse lado, e nós vamos cortar transversal, tá? Fazendo vários losangos aqui nessa massa. E aí depois a gente coloca dentro da panela e dá seguimento. Venho aqui então com a lâmina e faço os cortes, ó. Corte, pessoal, é de uma vez, tá? Não posso ficar serrilhando o corte. Olha lá, ó. Corta, corta, olha aí, ó. Agora eu venho do contrário, ó. Respeitando o pão, tá? Ó. Chefe, eu posso fazer o corte que gera pestana? Chefe, eu posso fazer a assinatura que eu quiser? Pode sim, pessoal. Eu gosto de fazer esse corte para esse pão por ele ter muito recheio, né? Ele é bastante recheado. Se eu fizer o corte da pestana, pode ser que eu tenha problemas. Então eu gosto de cortar esse formato aqui, tá bom? Então agora nós vamos levar para a panela de ferro. Nós vamos tirar a nossa panela de ferro, apoiar aqui nesse suporte, tirar a tampa, colocar o nosso pão, olha lá, ó. Nós vamos colocar o pão, fechar a tampa e levar para o forno. E o nosso pão foi para o forno, pessoal. Qual que é o procedimento agora? Muito bem, vamos deixar por 20 minutos a 280 graus, tá? Depois desse tempo, nós vamos tirar a tampa, baixar a temperatura do forno para 230 graus e deixar por mais 20 minutos. Depois desse tempo, nós vamos baixar mais ainda a temperatura para 160 graus no forno doméstico e vamos deixar por 10 minutos. Para quê? Para que perca a umidade ainda lá dentro do forno e o nosso pão fique por mais tempo crocante aqui fora, tá bom? Então esse vai ser o nosso processo de cocção. E após 20 minutos, pessoal, olha lá o nosso resultado, ó. Vamos levar agora de volta para o forno e deixar por mais 20 minutos. Vamos lá. E após 20 minutos a 230 graus, temos o nosso pão pronto. Agora vamos baixar a temperatura para 160 graus e deixar mais 10 minutinhos. E o nosso pão saiu do forno, pessoal. Olha lá que coisa mais linda, ó. Pão recheado com salame e abobrinha, assado na panela de ferro. Muito legal, né? Agora a gente vai tirar daqui de dentro da panela e deixar ele esfriar numa telinha aqui do lado. Por que a gente faz isso? Porque senão gera umidade embaixo do nosso pão e não fica legal, tá bom? Então vamos lá. E vamos para o resultado final do nosso pão recheado com salame, abobrinha e parmesão. Olha lá, pessoal, o fundo bem tranquilo, tá? Assado na panela de ferro. Agora então vamos cortar uma fatia aqui para a gente ver o resultado, ó. E olha lá, pessoal, o nosso pão recheado com salame, abobrinha e parmesão. Olha que coisa mais linda, ó. Massa aerada, leve, recheio por toda a massa, olha lá. Olha aí que bacana. A gordura do salame não interferiu na nossa massa, né, pessoal? Isso é muito importante, ó. Vamos cortar mais uma fatia aqui. Sempre que a gente coloca algum produto com muita gordura, salame, calabresa, a gente tem que tomar cuidado com isso, olha lá. Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram, é hora de deixar o like. Precisamos que mais pessoas sejam felizes fazendo pão.
e eu conto com a ajuda de vocês, tá? Valeu! Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão branco com fermentação longa recheado com salame, abobrinha e parmesão. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês pelo carinho e pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Quero agradecer ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @Chefe Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau, pessoal, valeu, tchau, tchau.